E eu queria até abrir uma questão relacionada ainda a esse tema, a questão da competência dos órgãos brasileiros no que diz respeito a como fiscaliza a carne, que desses 150 países para onde a carne vai, não é o mesmo tipo de fiscalização. A carne que vai para o Oriente Médio, por exemplo, é outro tipo de fiscalização, são outras formas de fazer com que a carne saia do país. A carne que vai para a China é uma outra maneira, a carne que vai para os Estados Unidos. Então, o país está levando uma média de 25 a 30 anos para se consolidar. E quando conseguiu se consolidar, veio agora todo esse peso de novo para se fazer toda uma manobra para voltar a fazer com que haja essa linha de confiança. Sem contar a concorrência de outros países exportadores que também. Que são os principais, a principal pressão vem dos concorrentes, porque eles querem o espaço. Por exemplo, a China, eu estava dando uma busca, a China ela faz assim. A carne sai do Brasil, chega no porto, eles tiram 1% do que foi exportado, eles pegam 1% para fazer a avaliação local. Hoje eles estão pedindo para fazer em 10%, então isso aí leva muito tempo. Enquanto isso, a carne continua lá no porto. Então, outros países estão pegando 5%, outros países pegam 0,5%, enfim. Cada local, de acordo com as leis locais, existe um tipo de procedimento. Então, eu acredito assim, todo mundo hoje quer governar de algum jeito. Tem pessoas que querem fazer o papel do prefeito, outro quer fazer o papel de governador, outro quer fazer o papel da presidência. Por exemplo, se o mau exemplo, se o presidente não teve nenhum voto e é presidente, eu também não tenho condição de dar esse anúncio aqui sobre carne, eu vou dar. É mais ou menos por aí, quer dizer, o mau exemplo... Falta comando. Falta comando, o mau exemplo está vindo de cima. Então, quem sofre é aqueles que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa da BRF e da Friboi, os dois detêm uma média de 400 mil funcionários. Pois é. É uma coisa, assim, assustadora, que foge até a nossa compreensão. Só quando acontece algo desse nível que a gente sai buscando as informações. Neste caso, essa ação do Ministério da Agricultura, que vai continuar investigando os 21 estabelecimentos, essa ação é uma medida, é uma resposta positiva do governo? Que tipo de ação deveríamos ter para que as pessoas voltassem a essa confiança e, digamos, que as consequências negativas não fossem tão fortes como estão sendo? Eu vejo assim, Quando a Polícia Federal fez a investigação, é natural que ela não podia avisar o Ministério da Agricultura porque tinha funcionários do Ministério da Agricultura sendo também investigado. Mas a partir do momento que chegou a toda uma conclusão de anúncio e interceptaram algumas ligações, quando falaram sobre o Aço Ascob, quando falaram sobre a questão de papelão, uma série de situações, deveria ter sido chamado os técnicos que não estavam sendo investigados, pessoas de autoconfiança do governo, porque o que na verdade foi feito foi uma ação contra a bandeira do país, contra a moral do país, contra a vigilância sanitária do órgão maior do país no que diz respeito à questão de proteína animal. Então, deveria ter sido feito isso. Então, como não foi feito, então se jogou no senso comum, de uma forma generalizada, todos os esforços desses últimos 30 anos que o Brasil fez, vindo dos outros governos também, não só do governo agora do PT, mas todos os governos vieram trabalhando para consolidar, levando em conta que a nossa população bovina é maior do que a população humana, de pessoas. Hoje o Brasil chega a quase 220 milhões de cabeças de boi, hoje, em 2017. E nós temos 206 milhões de pessoas. Então, quando você por exemplo, a Friboi agora parou nos últimos 3 dias, quarta, quinta e sexta, sem fazer nenhum tipo de abate, sem fazer nenhum tipo de processamento, sem fazer nenhum tipo de embalagem. Isso é parar 200 mil funcionários. Isso é uma coisa assim que nós não temos muita noção a respeito de prejuízos. Agora,
a investigação, a punição a quem tem que ser punido, isso nós não podemos de forma nenhuma sair em defesa. Agora, a questão relacionada ao profissionalismo, a quem de direito poder falar o que tem que ser falado, isso tem que ser respeitado. Nós sabemos que coisas de grande impacto assim sempre servem para muitas coisas. E uma delas é essa questão de observação. Por exemplo, agora você está se falando de IPCIN, está falando de outros nomes. A gente, na verdade, nós nos parávamos muito em Friboi e IBRF. Sim. E ficava nisso, Sadia, Perdigão e tal. Agora já está se entendendo, Seara, né, se entendendo outros nomes. Agora a resposta do governo, ela tem sido, podemos até dizer assim, orquestrada. Os grupos estão se reunindo, existe um esforço que entra pela madrugada por conta dos fusos horários, eles estão trabalhando e o que se pode dizer é que o consumidor ele não corre perigo, ele não corre risco, mas ele tem que ter atenção, porque se aconteceu algo assim, isso é um lembrete. Olha, observe o que você come, observe o que você compra, veja o teu elo de confiança que existe com aquele que te fornece e fazendo isso, nós só temos a ganhar. Mas eu acredito, principalmente no meu caso, a nossa carne é uma carne muito boa.